Tá. Peraí, eu estou tentando. Viu? Por favor, Pri, por favor, pode iniciar com a nossa gravação. Não, porque a Pri acaba de cair. Então, eu mesma vou fazer a oração enquanto a Priscila retorna aqui, para junto da gente. Então, vamos lá. Senhor nosso Deus, Pai de infinita misericórdia, pedimos nesse momento que nos ilumine no estudo do seu Evangelho, essa boa nova maravilhosa que nos ensina a encontrar o caminho, que leva a Ti, que leva a descoberta da Tua centelha divina dentro de nós. Pedimos também que por essa mesma misericórdia abrande o sofrimento de todos aqueles que passam por sofrimentos físicos e também emocionais, nesse momento tão difícil do nosso planeta. E por acréscimo desta Tua bondade, pedimos também um benefício particular, que as nossas águas possam ser fluidificadas pelas falanges médicas do espaço, a fim de que possamos receber os Teus lenitivos, não só para as nossas dores físicas, mas até mesmo para as nossas dores morais, porque sabemos que de Ti provém toda a cura, que de Ti provém todo o bálsamo que nós necessitamos. Então, pedindo novamente licença para iniciar os nossos estudos, pedindo a bênção e a proteção de todas as falanges brancas do universo, solicitamos a permissão para estudar, para iniciar o estudo do Evangelho de hoje. Obrigado, Senhor. Minha querida Priscila, então vou pedir para você abrir o seu microfone e iniciar o nosso estudo, por favor. Caçando aqui a página, né? Hoje é Mateus 10, 34 a 36, né? Que vem falando o seguinte: não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família, né? Mateus 10, 34 a 36. Nas pesquisas de hoje, assim, tinha muito material, mas eu tinha que escolher só um por conta do tempo, né? E aí eu escolhi Caminho, Verdade e Vida, né? Psicografia de Chico Xavier, com o nosso irmão Emmanuel, que vem falando a espada simbólica, é o texto. E aí ele começa assim: inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade, ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaez. Em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente da batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Há quase 20 séculos vive a Terra sob esses impulsos renovadores. E ai daquele que dorme, estranhos ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é também chamado Príncipe da Paz. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou
me perdi. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Então, assim, é muito bonito quando o Emmanuel vem falando, né, que a gente não adianta a gente querer achar que a paz é quando tudo está tranquilo, né, quando tudo exteriormente está, aparentemente está bom. E não é isso, né? Nós temos que, a nossa luta é contra nós mesmos, né? Contra os nossos defeitos, contra as nossas imperfeições, e Jesus nos ensinou isso o tempo inteiro, né? Para a gente trabalhar o amor, né? Com o nosso semelhante, para a gente trabalhar as nossas imperfeições, e é isso que nós temos que fazer o dia a dia, né? E não querer buscar essa ociosidade de não querer fazer nada, né? De ficar só no repouso, só no descanso, que não é para isso que a gente veio aqui para a Terra, né? Temos que trabalhar e trabalhar sempre. Sim, e uma coisa também muito importante, você falou, trazer a espada e não a paz, porque essa paz que as pessoas, que quem se entrega à preguiça, né, encontra, é essa paz exterior. Por exemplo, eu estou aqui na minha casa, meu apartamento é afastado da rua, eu não estou vendo nenhum conflito aqui, então eu estou em paz, mas não é essa paz exterior. Quando ele fala que veio trazer a paz e não a guerra, e aí, aqui, depois do estudo do pastorino que eu faço, vai trazer aqui que essa guerra ela tem que ser permanente, só que não é a guerra contra o outro. Esse combate ao mal que você também citou aí no teu estudo, não é o mal no outro. O outro é o outro tem o seu momento, a sua vida, a sua evolução. Essa guerra ser travada é contra a gente mesmo, é contra o mal que é em nós e não no outro. E tem mais uma coisa, eu continuei, tá? Você parou aí no 36, mas eu achei que ficava mais completo o estudo se eu continuasse. Então, vou pedir permissão a você também, para eu ler do 37 ao 39 para poder iniciar o pastorino. Pode ser? Ok, então vamos lá. No 37 diz o seguinte: quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. O que acha sua alma perderá, mas o que perde sua alma por mim, por minha causa, a achará. Aí vem Pastorino dando aquelas explicações dele. Vamos lá. Nesta passagem do Evangelho, Jesus prediz as diversas divisões lamentáveis que virão a ocorrer entre os próprios estudiosos do Evangelho. E entre eles se verificam divisões preditas por Jesus. E seus discípulos, muitas vezes, se separam só por causa da interpretação de suas palavras. De suas palavras. Criando novas seitas que combatem-se inútil e ridicularmente. A gente viu isso ao longo da história, né? O evangelho é o mesmo, mas acabou gerando divisão de interpretação desta mesma lei e que acabou acontecendo que muitas vezes ao longo da história uma parte dos discípulos de uma igreja ou de uma seita acabam combatendo os outros. A gente vê acontecer até hoje isso, mais ou menos em alguns lugares também, que não acaba gerando essa divisão que ele coloca aqui como inútil e ridícula, né? Porque nada disso é a intenção. A continuação do ensino vai se aprofundando em revelações fortes. A descida da individualidade durante a encarnação traz não a paz, a personalidade, mas a divisão em dois, a dicotomia entre a matéria e o espírito. No momento de a individualidade assumir o comando, a personalidade adquire a consciência de uma dualidade, da nítida separação, a tal da dicotomia, com a característica de oposição entre o espírito e a matéria, entre os dois polos opostos, que a gente já estudou do sistema, que é a criação, e do antissistema, que é materialismo contrário à criação, da alma e corpo. Essa divisão não reside unicamente nas extremidades opostas,
porque ele diz também que existem muitas nuances entre as duas extremidades, que ele vai dar exemplo. Quem não conhece a dificuldade da inteligência, desarraigar hábitos ou vícios, como do fumo, da bebida, da gula, da preguiça, etc. A nossa inteligência, a nossa razão diz que aquilo é errado e que a gente precisa se livrar daquilo, mas não facilmente a gente conhece. Ou os obstáculos causados à inteligência pela fadiga do corpo. Quantas vezes a gente, querendo estudar, teve que, de repente, interromper o nosso estudo porque o nosso corpo estava cansado. É um momento em que a matéria, né, o corpo, vai contra a inteligência. Ou o descontrole que o espírito sofre perturbado pelas emoções da cólera e da raiva, do amor descontrolado, do ciúme, etc. Bem razão tem a individualidade de proclamar que não veio lançar a paz, mas a espada, e por isso os inimigos do homem são os de sua própria casa, isto é, as máximas lutas que uma criatura tem que enfrentar são realmente contra seus próprios veículos inferiores, que causam os maiores distúrbios. E aqui esses veículos inferiores, que ele diz, não é inferior em termos de serem, digamos, piores, não, é que não são tão desenvolvidos quanto o espírito. E aí a gente já viu isso, que ele vai se referir às emoções, à inteligência e tudo mais, que como citou aqui anteriormente, e o próprio corpo, essas coisas às vezes podem entrar em conflito e não agir de forma harmoniosa a favor do espírito. Então, voltamos lá. Contra seus próprios veículos inferiores, que causam os maiores distúrbios e perturbações, obstáculos e embaraços na caminhada da senda evolutiva. Muito mais fácil derrotar um inimigo externo que a si mesmo. É aquela coisa que a gente leu. É mais fácil dizer que o mal está no outro do que reconhecer que a gente precisa derrotar o mal dentro de nós, do que a si mesmo. Vencedor verdadeiro é o que vence a si mesmo. Indispensável, pois, harmonizar os veículos entre si e depois sintonizá-los com o espírito. Daí a conclusão: não é digno do espírito do Cristo interno quem ama mais seu pai ou sua mãe, seu filho ou sua filha, no sentido em que estamos falando, examinando a questão. Essas palavras exprimem os veículos mais densos. Então, não é o pai, a mãe, quer dizer, os nossos genitores, nem os nossos filhos, os seres que são gerados por nós, mas ele está se referindo aos pais e mães como veículos mais densos nossos, que ele vai falar do intelecto, suas emoções, suas sensações, seu comodismo. Isso são os pais e os filhos, não esses outros seres que são nossos pessoas e almas que têm ligações profundas com o nosso ser. Quem mais ama essas partes personalísticas, ou seja, o próprio intelecto, a própria emoção, o seu próprio comodismo, as suas sensações, personalístico de si, não é digno do Cristo interno. Está voltado para as falsas realidades transitórias terrenas, externas ao seu verdadeiro eu, ao invés de apegar-se à realidade real, perene, eterna e infinita. Não é digno da realidade quem se apega às aparências. Não é digno da individualidade eterna quem valoriza mais a personalidade momentânea. Não é digno do espírito que lhe prefere a matéria. Não é digno do Cristo quem lhe antepõe o mundo e suas ilusões. Eu acho até essa expressão não é digno meio forte. Eu diria até que não é momentaneamente merecedor, porque não é digno, como eu falei, para mim é meio forte. Melhor, não é merecedor momentaneamente. Então, a gente está no caminho de evolução, isso pode ser mudado a qualquer momento. Consequentemente, para ser digno do Cristo, que em nós habita e que constitui nosso verdadeiro e real eu profundo, é indispensável tomar a sua cruz, ou seja, carregar seu corpo denso físico. E aqui eu achei legal que ele coloca também o seguinte, que ele coloca o seguinte, que o nosso espírito eterno, o nosso eu profundo, ele é crucificado na carne quando a gente encarna. E aqui ele faz até uma alusão muito interessante, é o seguinte, que é óbvia, mas a gente nunca socou.
Quando a gente está de pé, estamos eretos, com os braços abertos, o nosso corpo forma, ele faz a forma de uma cruz, certo? Nossa cabeça, os braços, tudo. E aqui, o que ele vai trazendo é o seguinte, que muitas vezes esse nosso corpo físico, principalmente das pessoas que já traz assim, um karma de outra vida, cuja existência vai ser, muitas vezes, atormentada por alguma deficiência física, esse corpo físico acaba se tornando mais ainda essa cruz. Mas ele coloca aqui que tem que ser carregado até o final. Então, deixa eu continuar. E seguir o exemplo que Jesus nos deu, o mergulho na matéria densa é uma crucificação, é ser pregado na cruz da matéria. Essa cruz tem que ser carregada até o fim, por maiores angústias que isso nos cause. Jamais podemos deixar que a cruz, ou seja, o corpo, carregue e arraste o nosso eu para o polo oposto, do antissistema, o Satanás, entre aspas, mas, ao contrário, carregá-lo para o cimo da montanha, que é o espírito, seguindo passo a passo o Cristo interno. E aqui eu quero comentar o seguinte, que ele coloca assim, por mais que nos cause tormento e angústia, não permitir que nos leve para o antissistema. Porque a gente falar isso quando a gente está num corpo saudável, nasceu com um corpo saudável, é bem tranquilo. Mas a gente entende, por exemplo, que tem pessoas que nascem já destinadas a dores atrozes ou algumas limitações. Por exemplo, vou pegar só um exemplo. Alguém limitado pela cegueira, por exemplo, pode até desenvolver em si uma revolta. E se ele desenvolver uma revolta, ele vai estar caminhando em direção a esse antissistema. E isso aqui que ele alerta, não é o corpo, as limitações do corpo que tem que arrastar o espírito para o antissistema, mas ao contrário, o espírito que tem que levar esse corpo para o cimo da evolução, ou seja, o espírito tem que dar a esse entendimento da personalidade encarnada de que aquela limitação é transitória, é só um degrau evolutivo, é só uma lição a ser aprendida quando a gente começa a examinar isso à luz do Espiritismo, certo? Seguindo passo a passo o Cristo interno. Daí se chega à conclusão. Quem acha sua alma, sua psique, a perderá. De fato, quem na Terra descobre sua personalidade ou seu psiquismo e a coloca no pedestal, acima de tudo, acaba por perdê-la, porque ela é destruída pela morte, no fim de cada ciclo da existência terrena. No entanto, aquele que, por causa do Cristo interno, aniquila ainda na vida terrena sua personalidade, ou seja, perde sua alma, esse encontrará, descobrirá sua individualidade eterna, residente no imo de si mesmo. Isso aqui também eu quero comentar uma coisa, quando ele fala assim de perder a personalidade, não quer dizer que você vai se despersonalizar, você vai continuar sendo a Príscila, você sabe quem é, sua personalidade faz parte também da sua individualidade. Mas eu acho que aqui ele está se referindo ao seguinte, quantas vezes quando ele diz aqui que colocar isso num pedestal, acima do espírito, quantas vezes a gente até já comenta isso aqui muitas vezes, quando uma pessoa é ofendida, é atacada, e ela é atacada na sua personalidade, ela, por apego a essa personalidade, esse ego, tem necessidade de reagir. Aquilo até que a gente é ensinado desde criança, de não levar desaforo para casa, etc. Quando, na verdade, o Evangelho está indo no sentido contrário. Quando a gente lê naquela passagem de oferece a outra face, não quer dizer que você vai se sujeitar a ser um saco de pancada, mas sim que você precisa desistir desse ego, desse ego ferido, desse apego a seu ego, para que a sua individualidade surja. E se a gente for evoluído o suficiente e a individualidade que o nosso Espírito Eterno dominar, a gente vai ver que quem ofendeu a gente, sem motivo, essa pessoa está doente. E ninguém tem que brigar ou bater no doente. Doente a gente trata, a gente não atraca. Mas isso aí é justamente a grande questão no nosso nível evolutivo. A personalidade, esse apego personalista, acaba falando mais alto e a gente acaba se tornando reativo, o tal de não leva o desaforo para casa. Para encerrar, então, aqui, ele vai falar o seguinte. No entanto,
porque ele diz que perde sua alma. Esse encontrará e descobrirá a individualidade eterna residente no de si mesmo. Em nosso atraso, confundimos muito individualidade com personalidade. Julgamos que a personalidade constitui o nosso verdadeiro eu imortal, que jamais será destruído. No entanto, ao progredirmos, verificamos o nosso engano. O eu profundo, a individualidade, é a única coisa que permanece. E esse eu profundo é o nosso espírito imortal, que deve estar muito acima de tudo isso. Então, em resumo, o que ele vem falar aqui? Que realmente Cristo não veio trazer a paz, mas a espada. Veio trazer as disputas entre pai e filho dentro de uma mesma família. Mas essa família não é dos nossos parentes. Essa família é de nós com os nossos veículos inferiores, que ele coloca aqui, de nós com a nossa inteligência, de nós com as nossas emoções, de nós principalmente com as nossas sensações. Isso tudo a gente sabe que são heranças, principalmente as sensações do nosso período de animalidade. Então, quando a gente resolve realmente seguir os passos do Cristo, a gente sabe que a gente tem que disciplinar tudo isso. Seguindo os passos do Cristo, não tem como seguir sem disciplinar a inteligência, a emoção, os sentimentos. E essa é a nossa briga, essa é a nossa disenção interna, não é com o outro, não é pela nossa evolução. No máximo, somos responsáveis pelo encaminhamento dos nossos filhos enquanto são crianças, porque chega também o momento em que essas crianças adquirem uma consciência maior e um domínio do seu livre-arbítrio, e eles também vão escolher os próprios caminhos. Mas nós somos responsáveis, a luta é conosco mesmo e com mais ninguém. O que você acha, Pri? Cris, quando ele vem falando dessa questão, eu não entendia muito bem, né, essa questão da batalha, mas ao ler Emmanuel, ao ouvir o que você está falando aí de Pastorino, é assim mesmo, né? Quando a gente encarna, nós temos as nossas batalhas que a gente tem que lutar, e Emmanuel vem falando, né, que não é uma guerra com sangue, né, porque não é isso, é uma guerra contra nós mesmos, contra os nossos defeitos, contra as nossas imperfeições. Quando você vem falando dos nossos vícios, né, assim, eu gosto muito de doce, eu falo assim, só mais um docinho. A gula Então, aí. assim, a gula. Então, assim como outros defeitos também, você fala, só esse, mas só isso aqui, eu preciso disso, eu trabalho tanto, eu faço tanta coisa, né? E a gente vai dando desculpas para a gente cometer alguns erros, né, nas nossas vidas. E ao estarmos presos na matéria, né, tem as nossas dificuldades. Então, aí a batalha, a luta do dia a dia, né, cada um tem uma luta. Eu mais cedo estava conversando com meu primo e ele falando, né, que Deus vai dando o fardo que aquele que a gente precisa, né? Porque tem pessoas que passam por tantas dificuldades que a gente tem até vergonha, né, de falar, ai meu Deus, eu estou sofrendo. É até vergonhoso, porque às vezes a pessoa, né, às vezes não, muitos têm assim um fardo tão difícil, tanto problema, e a gente reclama de algo assim tão pequenino, né? Então, a cada dia agradecer a Deus, porque ele nos dá não o que merecemos, porque se fosse o que nós merecemos, seria difícil, né? E sim o que nós precisamos, né? Com um pai de tanto amor e de tanto cuidado por cada um de nós. Mas é difícil da gente entender isso, né, Cristina? A nossa pequenez, a nossa infantilidade ou a nossa mocidade espiritual, né, não nos dá o entendimento ainda, né? Então, a gente tem que estar sempre buscando estudar, sempre entender. Às vezes o intelecto entende, mas o coração não entende, né? Às vezes nas orações eu falo, ai meu Deus, eu sei algumas coisinhas, não sei muita coisa não, mas eu sei que eu preciso passar por isso, Senhor, mas está difícil, dá força, dá discernimento, e quando você pede ajuda, ele sempre encaminha algo, né? E às vezes você recebe uma ligação, você recebe uma mensagem, você lê algo, né? Você está com algum livro, alguma coisa, e tem aquela mensagem ali que consegue consolar o seu coração e você entender o porquê você está passando por aquilo. Sim, e uma interpretação muito importante que eu dei disso tudo também, e quando ele coloca que quando a gente encarna, é um mergulho na nossa cruz, na matéria, é o pegar a nossa cruz. Eu encarnei, é o que ele falou lá, eu estou carregando a minha cruz.
E ali eu entendi também uma baita... Ai, perdi a palavra. Que ele ali está proibindo o suicídio. Ele está dizendo o seguinte, você tem que carregar a sua cruz até o final, assim como Cristo fez. Ele foi lá, subiu o Gólgota e etc. E a gente tem essa obrigação também de carregá-la até o final. Porque você falou uma coisa também, Pri, muito, muito séria agora. Ele dá o que a gente pode momentaneamente aguentar, porque se ele fosse dar tudo que a gente merece, só Deus, entendeu? Seria assim, por mais que alguém, e como eu falei, é mais fácil para a gente falar isso aqui, que a gente está enxergando, podendo falar, com as duas pernas, os dois braços, com saúde, do que alguém que está passando por uma provação física mais séria. Mas é isso, principalmente para essas pessoas, eu acho que isso pesa muito, aquela coisa, é sua cruz? É sua cruz. Ela tem um peso que os seus ombros podem aguentar, e você precisa carregar até o final. E essa cruz também precisa se falar, isso não é só desses problemas físicos, mas também quando as pessoas já encarnam com problemas morais mesmo muito densos, entendeu? Ou às vezes passam na vida por um trauma enorme, que aquilo vai deixar cicatrizes profundas, que vai gerar, às vezes, até alguns surtos depressivos, que a pessoa vai pensar, quantas vezes a maioria das pessoas pensa no suicídio, justamente isso, como um jeito de saída, de fuga por uma dor extrema, seja ela qual for. E aqui vai lembrar para a gente, não, quando a gente renasce, essa existência, esse corpo é a nossa cruz e a gente tem que carregar até o final. Não fala como uma proibição, não, mas está ali na entrelinha da mensagem, do carregar a cruz até o final. Concorda com essa visão? Concordo, eu tinha até pensado nisso, Cris, nessa questão do suicídio, né? Porque quando ele vem mostrando tanta coisa, né, que é a nossa cruz enquanto a gente encarna, por mais que os problemas sejam difíceis, a gente sabe, né, que o suicídio não vai resolver problema nenhum. Ele só vai agravar o nosso problema, né? Porque você está cortando um trabalho que você precisava fazer e que, na verdade, depois você vai ter que reparar aquilo que você fez e continuar fazendo. Então, é algo que nos atrapalha, né? É o abandonar a cruz no meio do É caminho. abandonar a sua cruz, e a gente não pode abandonar, né? Porque Jesus disse que a gente não podia abandonar a nossa cruz e que ele sempre estaria conosco, né? E é o tal do toma sua cruz e me segue. O tomar essa cruz é quando a gente aceita reencarnar e vem para cá, com o intuito é esse, de segui-lo, mas aí é aí que está o aviso dele, não permitir que os nossos filhos e pais, que são esses atributos do nosso veículo denso, das sensações, das emoções, do intelecto, nos arrastem para o outro lado. Porque uma coisa também que a gente vê muito aqui, daqui a pouco vai iniciar um noticiário da hora do almoço, que é até muito ruim assistir na hora do almoço, porque são notícias terríveis que nos chegam. É gente que foi para o crime por causa de emoção descontrolada, gente que foi para o crime por causa de uma inteligência não evangelizada. A gente vê todo crime, na realidade, toda vida criminosa, todo desvio acaba sendo isso. É um desses filhos ou pais do corpo denso, existência densa, que acaba arrastando o espírito para essa ilusão material. Ilusão materialista, quando deveria ser o contrário. Esses atributos do veículo denso, como a inteligência, emoções, sensações, serem evangelizadas pelo espírito, seguirem o espírito no caminho da evolução. Mas a gente também tem que saber se auto-perdoar, saber que cada um de nós tem o seu próprio ritmo de desenvolvimento, mas que no final da história Cristo está amparando a todos nós, basta realmente mudar a chavezinha, pedir esse socorro, que o socorro vai chegar para a gente, né? Em forma de, você faz uma prece, como mesmo você falou, chega uma ligação de alguém, a gente encontra alguém na rua, chega alguma coisa que é um socorro que Deus é muito misericordioso, nos ama e está sempre disposto a trazer para nós alguma forma de lenitivo e uma luzinha do fim do túnel para a gente poder seguir. Né? Pri, quer comentar mais uma coisa? Dá tempo. Não tem mais nada para comentar, não.
Acho que tá completo, né? Essa questão da luz no fim do túnel, porque se a gente ainda não enxergou, porque ainda tem uma parte grande do túnel para percorrer, né? Porque no final sempre dá certo. Sim. Então, eu vou pedir para você fazer a oração de encerramento, para depois a gente fazer a escolha do estudo da semana que vem. Por favor. Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, nosso Pai misericordioso, por cada obstáculo vencido, por cada obstáculo que temos que vencer, porque Ele sempre está conosco, Ele sempre nos ampara e sempre nos ajuda. Agradecer também aos mentores espirituais responsáveis por este estudo, que nos ajudam, né, a enfrentarmos as nossas batalhas diárias, a enfrentarmos as nossas dificuldades. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, né, o nosso governador planetário, que sempre nos ampara. Agradecer a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima. Agradecer por tudo, Senhor, por tudo que nos acontece, seja algo bom aos nossos olhos, ou não tão bom assim, mas que é necessário para o nosso aprimoramento espiritual. Que possamos, nesse instante, Senhor, recebermos essa luz divina, passando por todo o nosso organismo, né? Limpando todas as energias que não estejam de acordo com o correto, né? Não sejam benfazejas, que elas possam ser substituídas por energias pacificadoras em cada célula de nosso organismo, Senhor. E todos ao nosso redor possam ser abençoados. Aqueles que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nos presídios, aqueles em situação de rua, Senhor. Aqueles que cometem tantas atrocidades, principalmente contra eles mesmos. Que eles possam ser abençoados, que eles possam ser amparados. E aqueles irmãos, Senhor, que estiverem com pensamento suicida, que eles possam perder esse pensamento, né? Que esse pensamento possa ser substituído por muito amor, por muito carinho, e que ele possa se sentir útil na vida dele e na vida de todos que estão ao seu redor, Senhor. Que eles possam ser amparados e que eles possam ser protegidos para não cometerem esse ato contra eles próprios, Senhor Jesus. E assim, pedimos a tua permissão, Senhor, para finalizarmos mais um estudo abençoado do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada. Vou abrir aqui o nosso Evangelho a Esmo, que eu já lembrei, deixei já a Bíblia aqui à nossa disposição. Então, vamos lá. Mateus, de novo. Mateus 24, de 3 a 14, que também está em Lucas 21, 17 a 19. É o princípio das dores. Tá? Oi. Então, agradecer novamente a sua presença, agradecer, como você falou, todos os espíritos protetores, que a gente teve os nossos percalços hoje, mas graças a Deus saiu tudo bem, né? Conseguimos nos manter bem, agradecer. A gente está aprendendo um pouquinho mais, né? Algo que de repente poderia nos irritar um tempo atrás, a gente já estava até achando graça hoje, e com insistência e resiliência saiu tudo bem, e vai estar lá depois, eu vou colocar na gravação lá no nosso grupo, tá, minha linda? Brigadão, e semana que vem estamos aqui de volta, se Deus quiser. Até a próxima semana com mais um Evangelho abençoado, né? Consolando e confortando os nossos corações. Muito obrigada, Pri. Beijo para você e vamos que vamos.